PSB, através do seu chefe de gabinete, né, o Anselmo Pievesan, que o representou aqui em Tupã-Siretã, anunciou a destinação de emendas parlamentares voltadas para a área da saúde aqui em Tupã-Siretã. Isso aconteceu agora, na semana passada, no último dia 10. A gente fez um registro dessa notícia, né, mais formalmente aqui, mas estamos com a presença do Márcio Teixeira Dias, nosso vice-prefeito, e que aqui representa também o partido, o PSB, e por via virtual, né, graças à tecnologia aí, o deputado vai conversar conosco nessa manhã para a gente ampliar um pouco mais essas informações, uma vez que é muito relevante o trabalho do parlamentar no sentido de representar-nos, representar a população, né, junto ao parlamento, mas no modelo brasileiro também destinar alguns recursos, é o caso que ele está fazendo para Tupã-Siretã em recursos para o Hospital de Caridade Brasileira Terra e para a Secretaria Municipal de Saúde. Mas a gente começa com o Márcio Teixeira Dias, que está aqui presente e que pode nos trazer um pouco mais de detalhes sobre essa visita do gabinete do deputado, representado pelo Anselmo Pievesan. Bom dia, Márcio, como é que está, amigo? Bom dia, Miguel, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tupã, todos que nos acompanham e nos assistem, né? Que a tecnologia vem dando essas possibilidades para nós, né? É verdade, tem que aproveitar. Isso aí. E te cumprimentando e te desejando melhoras, né? Porque secou a garganta hoje. Secou a garganta, E também dar as boas-vindas aí para o nosso deputado Heitor Schuch, que já está nos acompanhando lá, diz que já escutou até nossa tossida aqui, né? Então. Dizer da importância, né, Miguel, de nós estarmos sempre, além de cumprir com o nosso papel de administrador do município, de gestor aí, juntamente com o prefeito Gustavo, a gente sempre se dedicou em buscar mais recursos além do que é o nosso orçamento normal do município. E uma das vias que nos dão possibilidade de buscar recursos é através dos parlamentares, né? Então, independente, aqui, né, representa o Tupã-Siretã o nosso deputado federal Heitor Schuch, o deputado estadual Elton Weber, que esteve aqui também conosco, acompanhando a colheita da soja. E também a gente faz esse trabalho independente de partido, independente de deputado. Por quê? Após eleição, são os nossos deputados gaúchos aqui nos representam e tem as emendas que podem nos destinar. Então é isso que a gente procura fazer. Mas, como tem uma afinidade maior, né, com o deputado Heitor, não só pela questão política, mas de outros tempos do movimento sindical, da federação, da FETAG, do sindicato. Então a gente tem uma longa história aí de amizade, de parceria e de trabalho. Então, dizer que nos trouxe aí várias emendas durante esse período e nos deixou muito, muito tranquilos em manter este papel do parlamentar, além de nos encaminhar as emendas, estar sempre presente no município através de mim, né, que sou o vice-prefeito, e agora também com o nosso vereador Eduardo Almeida, que também faz essa representação aqui dos deputados e também reforça esse pedido de emendas, né, e de projetos que é importante para o nosso município, né? E procura-se diariamente, isso muito bem faz nosso prefeito Gustavo, em investir nas áreas que vêm as emendas e fazer cumprir com que possa, com mais tranquilidade e maior transparência possível, fazer a prestação de contas, que isso é o mais importante para quando recebe-se uma emenda. E um deputado também tem essa preocupação, investir no município não só porque tem uma representação política, mas sim porque tem uma administração com responsabilidade. E é isso que nós prezamos muito. Independente da fonte que vem o dinheiro, usar aonde está destinado e prestar conta no padrão que precisa e que a legislação nos cobra e que nós temos que estar alinhados a isto. Então, Miguel, dar essa introdução aí, né? Desejar aí sucesso sempre para vocês, desejar aí uma boa entrevista aí com o deputado também, e que ele seja muito bem-vindo, e Tupã-Siretã está sempre de braços abertos a receber a visita dele aqui também, quando ele puder estar presente.
Sem dúvida, vamos conversar com o deputado federal Heitor Schuch, do PSB, que está em conexão conosco, e a quem a gente saúda e agradecendo a gentileza de estar à disposição da audiência da Tupã, para a gente repercutir um pouco, deputado, a destinação dessas verbas e, claro, outros temas também que o senhor está muito ligado aí. Nesse caso, dessas verbas são R$ 179.840 para o Hospital de Caridade Brasileira Terra, cerca de R$ 180 mil arredondando, e um valor de 120 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a informação que nós recebemos aqui, o seu gabinete já destinou ao todo mais de 3 milhões de reais para a Tupã-Siretã ao longo do seu mandato, aí, demonstrando com isso, né, uma forte ligação com a nossa comunidade. Mas sobre essas duas últimas emendas, deputado, o que o senhor gostaria de repercutir? Bom dia, como é que está o senhor? Bom dia, Miguel. Um grande abraço para você, para todos os teus ouvintes, povo de Tupã-Siretã, a terra de Mãe de Deus. Muito bom dia também para o Márcio, que já fez aquela introdução inicial, nosso vereador Eduardo, o prefeito, nossos secretários, enfim, toda a comunidade. Muito obrigado pelo convite de poder participar do seu programa. Estou um pouco apressado aqui, porque hoje, agora daqui a pouquinho, nós temos uma reunião no Ministério da Fazenda. Já está aqui, inclusive, o presidente da FETAG, pessoal da FECOAGRO, das cooperativas e outros, por causa desse tema do Proagro e da securitização. Então, meus amigos de Tupã, na Semana Santa, a gente tem que aproveitar e ver se os ministros também estão com o coração um pouco mais mole, como se diz, no bom sentido da palavra, para entender melhor os nossos reclames com relação a essas demandas. Mas com relação às emendas, eu sempre digo o seguinte, Miguel, a emenda não é do deputado. A emenda também não é do prefeito nem do vice-prefeito, a emenda é da comunidade que paga imposto todo santo dia. Qual é a tarefa do deputado? Fazer a indicação, escolher bons projetos. Eu sempre olho os projetos. Ah, mas aqui querem fazer uma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Então põe recurso lá. A gente tem um valor por ano para designar dentro desse processo de orçamento, que se somar as emendas dos 503 deputados e 81 senadores do Brasil inteiro, vai dar 1% do orçamento da União. Mas, Miguel, é aquele 1% de dinheiro novo que chega nos municípios, em especial os pequenos, para fazer uma ponte, um bueiro, fazer alguma obra, colocar recurso no posto de saúde e assim por diante. Cada município tem seus projetos, suas necessidades e as suas prioridades. Então, se a gente alcançou agora 2 emendas, uma aí para o hospital, é porque o projeto do hospital é melhorar a vida dos pacientes que porventura precisem. Tomara que a maioria não precisa, mas a gente nunca está livre. E também na saúde do município, que às vezes o governo diz para nós aqui, Miguel, olha, eu tenho dinheiro, mas tem que ser na saúde. Tá bom, mas eu não quero um investimento. Ah, então não tem. Então a gente tem que arranjar alguém que precisa ainda fazer uma obra, uma reforma, comprar equipamento, maquinário, raio-x e assim por diante. É um assunto delicado, trabalhoso, difícil. E acho que o pessoal de Tupã já entendeu bem como é que faz para pedir as emendas. Porque certamente não é só o Heitor Schuch que fez votos no município. E não é só o Heitor Schuch que é deputado do Rio Grande do Sul. Então a gente faz a nossa parte, espero que os outros deputados também possam colaborar. Assim como nós temos as emendas individuais de cada gabinete, nós temos as emendas de bancada. Essas são um pouco mais volumosas. Então, quando tem um maquinário, um equipamento maior, caminha por ali, caminha também nas obras estruturantes. Então, emenda é dinheiro para chegar no município e melhorar a vida do cidadão que paga imposto todo dia. Este é o objetivo principal. E é claro que o prefeito tem que fazer a sua parte, a equipe tem que prestar conta, fazer projeto e tudo mais. Essa é a burocracia normal do processo. Muito bem. Bom, eu sei que o senhor está com pressa, mas rapidamente, deputado, com relação ao projeto de Pronaf e Proagro, securitização, sua expectativa, o senhor falou que está torcendo para que as pessoas estejam, entre aspas, com o coração um pouquinho mais mole. Há uma boa perspectiva de que consiga atingir as necessidades dos nossos produtores aqui do Rio Grande do Sul? Miguel, nós temos uns problemas nesse processo. Primeiro, vamos por partes. Proagro. Proagro é uma política de seguro que é coordenada, comandada pelo Banco Central. Deve ser o único banco central no mundo que faz isso, mas no Brasil eles que fazem. Eles recebem, eles indenizam, eles pagam, eles fiscalizam, fazem tudo. E as regras são escritas novamente e aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então ali o que nós temos? Um assunto mais pequeno, digamos assim. Por quê?
Porque o Proagro não é para todos. Os grandes produtores fazem seguro privado. Então, a política do Proagro, que atende Pronaf, Pronamp e tal, eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de avançar e hoje, de tarde, nós vamos fazer uma reunião com o pessoal do Banco Central, dos ministérios, para conversar sobre isso, porque as regras do jeito que estão e as limitações que o Banco Central botou com a chancela do Conselho Monetário Nacional não nos servem, e com base nisso eu fiz 2 projetos. Um que termina com essas resoluções e o segundo que cria inclusive um fundo especial para o Proagro, para que toda vez que a gente tenha uma seca ou intempérie, uma calamidade, não tenha que fazer um projeto de lei, um PLN, mandar para o Congresso, chamar a sessão do Congresso, votar dinheiro novo para essas coisas. Não, nós temos que ter um fundo para essa temática. Acho que nós vamos, pelo menos nesse tema de Proagro, até o anúncio do Plano Safra, que deve ser no mês que vem, ter novidades, regramento geral valendo para o Brasil inteiro, até porque esta mobilização do Proagro está muito forte no Nordeste, na Bahia, em Alagoas, em Sergipe, tratoraços, agricultor na rua, porque eles têm o mesmo problema que nós gaúchos, que é a falta de chuva. Securitização, Miguel e Márcio, é um outro assunto. O que é essa securitização? Securitização seria separar todas essas dívidas antigas dos últimos 5, 10 anos, que já foram renegociadas, que já tiveram desconto, que já foram prorrogadas, que estão dentro do manual do crédito rural, e que agora às 10 horas nós vamos reunir com o Ministério da Fazenda. Aí eu acho que o furo é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque aí parece que é uma briga de gaúchos para os gaúchos. Santa Catarina colheu bem, Paraná, os Mato Grosso melhor ainda, super safra, pelo menos é o que diz os números, e nós já temos 2 Rio Grande do Sul. Onde choveu é uma realidade e onde não choveu é outra realidade. Então nós temos também uma parte do estado, em torno de 300 municípios em situação de emergência, que precisam desse ajuda, e os outros que felizmente se escaparam e tem safra, o pessoal colheu, vendeu, tem o dinheiro para pagar suas contas, estão numa situação muito melhor, felizmente. Pena que não é para todos. Então, essa temática referente à securitização, ela vai nos exigir um esforço maior, vai ser preciso a gente achar algum lugar da onde tirar esse recurso para colocar ali. Nós vamos precisar saber, e ainda não sabemos ao certo, porque parece que a seca não terminou ainda tem lugar que não choveu, ainda tem município com pedido de emergência para dizer assim, bom, são X municípios, são tantos agricultores e o volume de recursos é tanto. Eu sei que o projeto do senador fala em 60 bilhões. Tá bem, é um valor, mas eu não sei se daqui a pouco não é pouco. Daqui a pouco o governo vai achar uma exorbitância de valor. E por que eu digo isso? Porque no final do ano passado, quando nós começamos a discutir orçamento, o que eu mais ouvi falar na grande mídia é de que o governo gasta demais, que o governo gasta mal, e que o governo propôs tirar dinheiro do Proagro e do salário mínimo para salvar as contas. Ora, acho que tem muito outro lugar, Miguel, para tirar, mas não vai tirar do Proagro, do cara da seca, 4, 5 anos sem safra, mais uma calamidade. Mas se tirou, e eu acho que agora é hora de repor essa grana, como se diz, colocar esse dinheiro de volta e a gente ter então um Proagro que tenha recursos no fundo, que se o agricultor plantar, não colheu porque não chove, ele possa ser indenizado para ter a oportunidade de minimamente saldar suas contas e permanecer na atividade, porque depois que ele fechar o tambo de leite, depois que ele encerrar a sua produção, é muito difícil ele voltar para começar tudo do zero, comprando maquinário, equipamento, matrizes, é muito difícil e a gente tem que ajudar o agricultor enquanto ele está lá. Depois que ele foi embora, não adianta mais. Perfeito. Aliás, só para concluirmos, deputado, porque eu sei que o seu horário está corrido, o senhor tem que estar às 10 horas lá no Ministério, mas sobre a securitização, o senhor salientou muito bem que é uma luta quase que do gaúcho e de parte dele, né? Boa parte dele, mas não de todos. A bancada gaúcha está unida nessa questão ou há divisão também entre os nossos deputados?
Olha, eu acho que nós este ano, com o coordenador novo que nós temos, nós ainda não fizemos nenhuma reunião da bancada gaúcha para discutir esse assunto. Inclusive, nós já dissemos que teríamos que ter feito. Então, eles preferiram fazer primeiro a reunião com o Ministério, que vai ser agora. Eu acho que a gente precisaria dar uma chamada nos 3 senadores, nos 31 deputados, fazer um encontro, trazer o governo do Estado, trazer também as cooperativas, as cerealistas, trazer o Rio Grande, que é do agro, para a gente conversar e ver o tamanho disso tudo, que eu acho que a gente teria muito mais argumentos. Porque às vezes o que passa, Miguel, não é a proposta, passa o argumento. É que nem projeto de lei que a gente recebe, lê o projeto, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Nada, nem pé nem cabeça. Você lê a justificativa, você começa a compreender de que aquilo ali está escrito de um jeito, mas vai fazer uma grande diferença pelo entendimento que esse assunto efetivamente tem. Então, eu particularmente acho que a bancada gaúcha está um tanto desmobilizada com relação a esse assunto. Alguns parlamentares estão abraçados na causa de manga erguida, de bombacha remangada, mas outros acho que ainda não entenderam o tamanho disso, até porque é difícil eles entenderem, nem todos são do setor primário, tem parlamentares nossos que foram eleitos por outros setores de cidade, de supermercado, de indústria, que têm uma outra prioridade no seu mandato. Sem dúvida. Bem, não sei se o senhor gostaria de complementar com mais algum detalhe, porque nós teríamos muitos assuntos para falar com o senhor, reforma da Previdência, várias outras coisas, mas eu sei que a sua agenda aí está corrida e daqui a pouquinho o senhor tem que estar lá no Ministério. Se o senhor gostaria de reforçar esses temas que já colocou ou salientar algum novo, por favor, fica à vontade. Senão, as suas despedidas aí, deputado, da nossa audiência, a não ser que o Márcio queira colocar um outro tema aí para conversarmos. Mas o Márcio pode falar contigo até meio-dia, que eu saiba, sem nenhum problema, até porque ele tem bastante farinha no saco, né? Muito estoque, muito assunto, muitas coisas que interessam a comunidade, mas nós precisamos ir lá para o Ministério agora, porque não é toda hora que a gente consegue falar com o pessoal da Fazenda, que tem a chave do cofre. Então, para concluir, eu queria dizer muito obrigado por essa oportunidade, agradecer a rádio, agradecer aí o Márcio que fez os contatos, todos os nossos amigos e parceiros que estão sempre nesse processo. Eu, às vezes, não consigo ir aí, porque Brasília nos consome 3, 4 dias toda semana, e agora essa temática da seca é a prioridade número 0, vem antes de tudo. Essa semana os deputados não precisavam vir para Brasília. Eu devo ter sido o único gaúcho que veio. Talvez tenha mais algum por aí perdido, como se diz, mas eu vim por causa desta pauta da seca e do Banco Central, a questão da securitização e do Proagro. Você falou de reforma da Previdência. Outra hora a gente pode falar com mais tempo sobre isso, mas o que eu enxergo todo dia alguém comentar por aqui, de que a nossa Previdência precisa uma reforma, e não é o governo que fala, são entidades que falam, são ministros que falam, são deputados, são senadores, porque nós temos uma população envelhecida, Miguel. Vamos ser sinceros, nós estamos vivendo mais. E o que nós temos que olhar também de onde é que a Previdência vai tirar recurso, porque uma das grandes fontes para financiar a Previdência no Brasil é aquele desconto dos 20% sobre a carteira de trabalho, para quem tem carteira assinada, que todo mundo paga, e que, ultimamente, nós vimos que muita máquina ficou no lugar, lá na fábrica de peça de carro, de moto, onde tinha 1.000 trabalhadores, hoje tem 100. E esses 900 que não contribuem mais para a Previdência, que foram substituídos por uma máquina, esses 900 vão também querer se aposentar um dia, e aí vem a contribuição da onde? Então, esse assunto é sério, é delicado, e certamente, num futuro muito próximo, nós vamos ter reforma da Previdência. E pode ter certeza, se tem algum agricultor nos escutando, a bola da vez vão ser os rurais, porque eu escuto toda semana alguém dizer aqui em Brasília o seguinte: se o cara trabalha na cidade, o homem tem que trabalhar até os 65 anos. Na loja, no comércio, a mulher 62, a mesma coisa, não interessa se ela trabalha na farmácia, na casa que vende roupa ou calçado, 62 para o pessoal que tem INSS. Os rurais é um pouco antes, 60 e 55.
E aí o pessoal fala na tal da isonomia, da igualdade, porque a mulher também tem que se aposentar com a mesma idade do homem, e porque os rurais têm que vir para a mesma idade do pessoal da cidade, ou seja, o assunto é delicado, o assunto é sério. Isso é uma temática que envolve muita gente, e por outro lado também tem as Forças Armadas nesse processo. Todo mundo já tentou, o governo de agora, os anteriores, mudar isso um pouco. Quando eu falo Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional e outros mais, aí é difícil de mexer. É parecido com o Judiciário. No Judiciário é um poder intocável, enquanto se fala nessas questões previdenciárias. Então, vamos marcar um dia, vamos falar sobre isso, que esse assunto aí certamente dialoga com todo mundo, com quem está aposentado, com quem não está, com quem é jovem, porque às vezes eu até escuto os jovens dizer o seguinte: pois é, acho que quando chegar na minha vez de me aposentar, nem INSS vai ter mais. Acho que vai ter, mas se a gente não fizer algumas correções de rumo, talvez lá na frente a aposentadoria não vá nem valer a pena. E, por outro lado, também é importante, Miguel e Márcio e todos que nos ouvem, ter muito claro que tem uma coisa chamada previdência privada no Brasil. Os bancos vendem, outros grupos vendem, e que também tem interesse de que o INSS quebre, que ele feche, que ele atrase, que ele não pague auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria, pensão, PPC e outras coisas mais, para essas pessoas serem jogadas, no bom sentido da palavra, dentro da previdência privada, onde vão pagar mais e vão pagar mais tempo para se aposentar. Mas aí é uma mercadoria, um negócio como outro qualquer. Deputado Heitor Schuch, obrigado pela sua atenção conosco, um bom trabalho por aí e, claro, contamos com a sua presença em outras oportunidades. Um forte abraço. Muito agradecido, boa Semana Santa, feliz Páscoa. São 9h30, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, né? E nós tivemos aí essa conversa ao vivo com o deputado Heitor Schuch, lá direto de Brasília, do gabinete dele. Ele está se deslocando agora para o Ministério da Fazenda. É uma pauta extremamente importante e certamente é preciso estar lá com antecedência, até porque não haja nenhum problema nesses horários lá. Mas nós tivemos esse contato graças ao Márcio Teixeira Dias, que está aqui junto conosco, né, o nosso vice-prefeito, e que na semana passada, juntamente com a administração, com o Gustavo, com o pessoal do hospital lá e da saúde, recebeu essas emendas aí. Márcio, você comentou ali no início, gostaria de repercutir algumas questões ainda com relação a esse tema? Eu acho que só reforçar, Miguel, já muito bem esclarecido pelo deputado Heitor, e como é importante nós, seguidamente eu vejo, tu dando oportunidade para que os parlamentares, tanto do Estado ou a nível federal, possam trazer informações aqui. E quando fala o agente que está lá nos representando, representando a comunidade, falam pessoalmente conosco aqui, ao vivo, a gente consegue entender muitos detalhes que, no geral da notícia, tu não consegue perceber, né? Porque as informações, nem tudo tu consegue, pelo teu espaço de tempo aqui, detalhar ao mínimo, né? Para que a gente possa ter um entendimento melhor. Mas quando eles falam, eles vão tomando os rumos mais resumidos e que a gente consegue entender com mais clareza e rapidez. Mas reforçando, Miguel, dizer a importância que essas emendas, teve agora no mês de janeiro, recebemos uma reta escavadeira que foi destinada pelo deputado, que está no município, está trabalhando. Ela veio destinada pelo parlamentar para ser ocupada no interior, né, do nosso município, para os agricultores familiares, mais dentro da porteira que fora da porteira. E por demanda nossa da estrutura do município, que está sempre faltando máquina e sempre um aperto, ou tem uma quebrada, enfim, ela está trabalhando no meio urbano, né? Mas deixar bem claro para a comunidade e também para que não seja entendido de maneira equivocada, né? Para suprir esta demanda e esta falta que está fazendo no meio rural a reta escavadeira, nós já providenciamos, e o prefeito Gustavo providenciou uma compra de mais uma reta escavadeira. Só que era para ter saído já logo quando chegou a outra. Mas
com processos licitatórios, houve muito questionamento de uma empresa com outra, né? Porque hoje tem muitas empresas chinesas que estão no mercado, né? Diferente um pouco do que era há 3, 4 anos atrás. Então, entra muitas empresas, muitas marcas, e aí muitas é o mesmo motor, outras o torque é o mesmo modelo, mas a marca é outra, enfim. Tem um monte de detalhe técnico que não é o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, o coordenador que estão lá na secretaria que conseguem montar essa licitação ou até mesmo o próprio setor. Hoje nós estamos tendo que contratar um engenheiro mecânico para que possa dar um laudo para depois, dentro da licitação, isso ser referendado para que aí as empresas possam dar os lances. Então, veja bem as mudanças que vêm ocorrendo, e nós tivemos essa demora, estamos tendo essa demora devido a isso. Então, logo, se Deus quiser, vai ser feito a nova licitação, já foram feitas, tentada por 2 vezes, não deu certo. Então agora estamos aí contratando um engenheiro mecânico, pelo Comage, inclusive, que dará assistência dentro desse projeto para que nós possamos realmente comprar a reta escavadeira e poder suprir essas 2 demandas que tem, que é o meio urbano e o meio rural, né? Então, só para deixar bem claro isso. E também temos, né, está aí, vamos dizer, represado no estado, que é para ter chegado junto um caminhão caçamba, de uma emenda do deputado Heitor Schuch também. E não chegou ainda porque está na burocracia de compra também no estado, mais ou menos a semelhança dos itens referente ao que eu expliquei agora da reta escavadeira, mas aí no estado. São 40 e poucos caminhões que estão sendo comprados pelo estado, e isso está desde o ano passado. Já está completando 1 ano que está sendo feita essa compra e não conseguem por questões burocráticas, e que ocorreu o que? A primeira remessa de compra que houve, os caminhões estavam depositados lá em Esteio e deu a enchente e todos foram cobertos da água. Os caminhões novos que eram para serem entregues para os municípios. E não sei, né, nós não podemos detalhar ainda com o chefe de gabinete Anselmo, se o nosso estava lá também, né? Então, provavelmente que sim. Então tem esta situação também, que aí foi o estado teve que abrir uma licitação para contratação do engenheiro, de uma empresa de engenheiros, para poder fazer as perícias em motor, em parte elétrica, enfim, o material total desses caminhões, para ver se há possibilidade de recuperação ou vão ter que acionar o seguro até mesmo antes da entrega. Então, esses detalhes que acontecem, né, entre a compra e a entrega desses equipamentos. Dizer que estamos trabalhando sempre nessa linha de investimentos e de estruturação da nosso parque de máquinas, não só da Secretaria de Obras, mas sim da Agricultura, do Meio Ambiente, a importância que nós conseguimos adquirir maquinários e veículos, não só por adquirir mais um. Isso é um dos fatos, né? A gente até demora, atrapalha um pouco as demandas, mas são equipamentos que vão ficar no município. Aí tu compra um material, a melhor marca é o novo, né? Mas dura aí 6 meses, 1 ano, dá problema. Daí ninguém mais enxerga. Isso aí é custo para o município, é dinheiro nosso, da população, que está sendo gasto em manutenção, e isso é um dinheiro grosso, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Quando vai fazer uma licitação, procurar adequar para que possa pegar a melhor marca que é referência no mercado. E isso é difícil hoje. Por isso que tem que ter todo esse aparato de profissionais fazendo laudos, encaminhando o projeto junto, para que possa, na hora da licitação, enquadrar em marcas com referência no mercado. Então, Miguel, seria isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer esse espaço por nós estarmos trazendo aí essas informações do deputado, sempre com referência de não só financeira, né, que é a questão das emendas, mas também de informações, né, para a comunidade e também para a nossa administração municipal. Te desejar sucesso aí, uma feliz Semana Santa a todos, uma feliz Páscoa aí a toda a nossa comunidade, a vocês da rádio aqui, e dizer que temos sempre à disposição e agradecer sempre o espaço. Márcio Teixeira Dias, vice-prefeito do Panciretã, representando também o PSB aqui nesse momento, uma vez que nós tivemos a entrevista
com o deputado federal Heitor Schuch, né, que trouxe esses detalhes aqui para a gente também, e o Márcio ampliou um pouco mais as informações. Claro que a gente tem muito assunto para conversar com o Márcio. Márcio é vice-prefeito de Tupã-Siretã, tem uma responsabilidade enorme aí, mas o tempo está estourado, já são 9h38 e temos outras pautas aqui e lamentamos não poder prosseguir, mas certamente em outros momentos teremos a presença aqui do Márcio para a gente dar mais amplitude a muitas outras atividades. 9h38, eu tenho que ir a um intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa